Um simples toque no teclado e 7 bilhões de dólares viram fumaça no ar. Sem aviso, sem chance de voltar atrás. Pensa bem, a gente confia nossa vida em telas de botões todos os dias, desde as operações no caixa eletrônico até o controle de equipamentos médicos críticos. Mas o detalhe é o seguinte: um único caractere no lugar errado tem um poder de destruição absoluto e incontrolável. Olha a loucura desse contraste. De um lado, a ação mais banal do mundo, que é dar um toque num teclado, algo automático que todo mundo faz milhares de vezes. Do outro, o maior pesadelo financeiro que você pode imaginar. Um código quebrado não apita, não dá sinal de que vai dar problema. Ele simplesmente explode. E o rastro de destruição é sempre rápido e letal. E olha só, isso não é de hoje. Lá em 1962, a missão Mariner 1 da NASA incinerou literalmente 80 milhões de dólares. Sabe por quê? Faltou um tracinho. Um simples hífen esquecido no meio de uma equação gigante. O foguete ficou completamente desorientado, começou a sair da rota de um jeito bizarro e a equipe em terra teve que acionar a autodestruição na hora. Avançando no tempo, a conta fica bem mais pesada. 460 milhões de dólares evaporando. Esse foi o rombo da Knight Capital, simplesmente uma das maiores gigantes de Wall Street. Uma linha de código velha e esquecida num servidor antigo acordou por acidente e começou a torrar o dinheiro de forma totalmente descontrolada. E o pior de tudo, a velocidade aterrorizante com que a coisa acontece. Esse rombo colossal em Wall Street durou exatos 45 minutos. Foi o tempo que levou para um império financeiro inteiro derreter de joelhos, muito antes da hora do almoço. É a prova nítida de que, em sistemas complexos, o fim chega numa fração de segundos. O evento principal, fogo em 37 segundos. Bora focar agora no maior mistério de toda essa explicação, o caso do Ariane 5. Esse foi, de longe, o projeto aeroespacial mais ambicioso, mais caro e mais aguardado de toda a história da Europa. O mundo inteiro estava assistindo. A pressão ali era simplesmente absurda. A gente está falando de 10 anos de muito suor e trabalho pesado. 7 bilhões de dólares na mesa. 20 países trabalhando juntos numa cooperação histórica. E lá no topo desse colosso de metal, 4 satélites científicos caríssimos. Tudo, absolutamente tudo, tinha que ser impecável para o lançamento no dia 4 de junho de 1996. A expectativa era astronômica. 12 horas, 33 minutos e 59 segundos, ignição. O estrondo rasga o céu. 30 segundos de voo, altitude de 4.000 metros e a trajetória está perfeitinha. O centro de controle inteiro já estava sorrindo, comemorando, mas, aos 37 segundos, a euforia vira um pesadelo total. Do nada, o foguete dá uma guinada insana e brusca de 90 graus em pleno ar. A força absurda do vento simplesmente rasgou a estrutura ao meio. O orgulho de 20 nações virou uma bola de fogo gigantesca no céu. Décadas de pesquisa viraram pó e os destroços choveram por 12 quilômetros no meio da selva da Guiana Francesa. E lá dentro da sala de comando, um silêncio mortal, assustador. Ninguém conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. A caçada ao bug, investigando o impossível. A partir desse choque absurdo, a história vira um verdadeiro suspense investigativo. Como um monstro tecnológico dessa magnitude simplesmente perde o controle assim do nada? Eles precisavam caçar esse culpado de qualquer jeito. Um matemático extremamente rigoroso chamado Jean-Marie Lyons assumiu essa bronca. Foram 36 dias de caçada frenética, catando destroços no meio da selva e cruzando milhões de linhas de dados. E os fatos eram bizarros. O céu estava limpo, não houve sabotagem e os motores funcionaram com perfeição. O assassino desse foguete não era físico. Era um fantasma escondido bem fundo na essência do sistema. E o detalhe é o seguinte: a culpa foi toda do sistema de referência inercial. Ele era basicamente o senso de equilíbrio do foguete, mandando informação o tempo todo para o cérebro da nave. Mas no momento fatal, esse senso de equilíbrio pirou de vez e começou a jogar lixo digital no computador de bordo. O problema começou em uma única variávelzinha responsável por medir a velocidade horizontal, a famosa variável BH. Mas pensa bem para você entender o absurdo técnico da coisa. Imagina que o sistema guardava essa velocidade num espaço gigante de memória, enorme como o oceano.
Porém, o código tentou socar toda essa informação dentro de um espaço absurdamente menor. Era a mesma coisa que tentar despejar um oceano inteiro direto dentro de um copinho de água. E aí, o copinho estilhaçou. O número máximo cravado que aquele espaço suportava era exatamente 32.767. Só que o Ariane 5 estava rasgando o céu muito mais rápido do que isso. O valor da velocidade estourou o limite e gerou um apagão completo, um erro fatal conhecido como overflow. O sistema simplesmente desligou, o foguete ficou cego, virou com tudo e se despedaçou lá no alto. É o tipo de parada que deixa qualquer um totalmente incrédulo. Estourar o limite numérico de uma variável é literalmente o primeiríssimo erro que qualquer programador júnior aprende a evitar na vida. Como é possível que uma falha tão boba, tão absurdamente previsível, passou batida por milhares de engenheiros de elite e pelas camadas de segurança mais rigorosas do mundo? O rastro levou para a verdade mais revoltante de todas. Eles pegaram um atalho. A equipe simplesmente deu um copiar e colar no código do foguete antigo, o Ariane 4, e jogou para o Ariane 5. O detalhe? O foguete antigo era mais lento, então ele nunca atingia aquele número limite. Mas o Ariane 5 era 5 vezes mais rápido. O estouro era garantido. Era como arrancar um motor de um cortador de grama, botar num carro de Fórmula 1 e torcer para o melhor. Fica ainda mais inacreditável. A linguagem de código que eles usaram já vinha com uma espécie de airbag de segurança nativo, feito exatamente para barrar esse tipo de estouro no copo d'água. E o que os engenheiros fizeram? Eles foram lá e desativaram a proteção na mão. Por quê? Para tentar economizar uma mixaria irrelevante de processamento do computador de bordo. E a pancada final para consagrar essa tragédia toda é essa descoberta. Eles nunca testaram de verdade. Eles confiavam tanto que o código do foguete velho era perfeito que ninguém se deu ao trabalho de rodar uma simulação ligando o sistema antigo com a velocidade real do foguete novo. Uma confiança completamente cega que saiu extremamente cara. O clímax, o detalhe mais insano. Segura aí que esse quebra-cabeça ainda guarda uma última peça. A revelação mais insana que construiu o ápice de tensão dessa história toda no fim da investigação. Lê só a frieza chocante dessa declaração oficial. Aquela linha de código que fez 7 bilhões de dólares evaporarem não servia para absolutamente nada dentro do Ariane 5. Era lixo digital puro, um código morto que tinha que ter sido apagado, mas deixaram lá de bobeira por razões de comunalidade. Na vida real, comunalidade foi só uma palavra bem chique que arrumaram para não confessar a pressa extrema. A verdade é nua e crua. O foguete explodiu porque ficaram com preguiça de limpar os sistemas. Uma roleta russa de reaproveitamento forçada por um cronograma totalmente irreal que veio de cima para baixo. A cultura da pressa. E aqui está o verdadeiro coração dessa explicação de hoje aqui no Fator-Chave. O Ariane 5 não caiu por causa de uma matemática de software ou limite de processamento. A falha no código foi só o sintoma da doença. A verdadeira causa era profundamente humana. Vários programadores alertaram que usar aquele código antigo sem fazer testes pesados era uma loucura total. Só que a política e a pressão para não perder o calendário calaram todo mundo. É exatamente a mesma cultura vaidosa e apressada que ignorou as vedações de borracha e causou o terrível desastre com o ônibus espacial Challenger. Mas olha só como a maior vergonha forçou a maior mudança. A agência engoliu o orgulho, o programa inteiro parou, os processos de auditoria foram reescritos do zero absoluto e a segurança técnica voltou para o volante. O resultado? O Ariane 5 voltou com tudo e fez mais de 100 lançamentos impecáveis, se consagrando como um dos foguetes mais confiáveis da história. O susto de 7 bilhões consertou aquele foguete. Mas o perigo dessa cultura da pressa está espalhado por todo o canto. Com o mercado cobrando velocidade extrema, a gente sabe que atalhos são tomados todos os dias. E a pergunta provocativa que eu deixo para você debater aqui é: enquanto bater metas e prazos vale mais do que o rigor e a segurança, qual vai ser a próxima coisa a explodir? E quem vai pagar essa conta?